Olá, meus queridos irmãos. Alegria poder voltar a estar com você para a continuidade do nosso estudo bíblico, estudando o livro do Apocalipse, lição de número 5, da revista Compromisso. Esse estudo do Apocalipse, lição de número 5, tem como tema início da visão. Mas nós poderíamos até mesmo chamar ou denominar, né, esta lição como o Deus que está no trono. Deus no trono. O texto é de Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 11, que é o texto que nós podemos chamar de texto áureo, né, da lição de número 5, que diz assim: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Interessante este versículo, não é? Este versículo mostra-nos exatamente a majestade de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que deve ser glorificado por nós, a Ele toda a honra, e reconhecer também o poder do Senhor, que criou todas as coisas e que todas as coisas por Ele são criadas, porque há coisas que Deus ainda está fazendo, e foram criadas desde o início da criação. Alguns dos principais objetivos aqui do capítulo de número 4. Imagino que é revelar a visão do céu. É o Senhor, não é? Descortinando o véu e nos revelando a visão do céu. E também mostrar, através do capítulo 4, na visão de João, a glória e a exaltação do Senhor. Revelar também à igreja que o Senhor reina soberano. Então, reinar soberano sobre todas as coisas, independente de qualquer que seja as circunstâncias, né? Nós precisamos compreender e entender que Deus reina soberano. Esta mensagem, ela teve realmente importância para os irmãos do primeiro século e, com certeza, ela continua tendo importância para a Igreja do Senhor através dos séculos e até a volta do Senhor. Porque cada igreja passou por suas circunstâncias, né? E suas dificuldades, suas expectativas, e Deus reina soberano. Mostrar que Deus conduz a história para o fim que Ele planejou. Não apenas o capítulo 4, nós vamos perceber isto muito claro, né, na revelação do Apocalipse. Que Deus conduz a história para o fim que Ele quer, para o fim que Ele planejou. E mostrar a beleza do céu, né? Beleza esta que nós cantamos em nossos hinos, né? A beleza do céu, o lugar de Deus e o lugar que Ele preparou para os santos. Importante, irmãos, capítulo 4, versículo 1 diz assim: depois destas coisas, ele está abrindo o capítulo 4, fazendo referência aos acontecimentos do capítulo 1, 2 e 3, não é? Ou seja, depois de Deus mostrar a sua voz para a igreja, depois de mostrar a voz de Deus para a igreja, ou seja, depois que Deus se dirigiu à igreja, não é? Se revelou a João e se dirigiu à igreja, naturalmente, agora, a partir de agora, João vai ter uma experiência tremenda com o Senhor, que é revelado a nós. João, então, agora é convidado para subir à presença do Senhor. A visão de João, não é? A visão que ele recebe do Senhor, é para ver a morada de Deus, para que ele pudesse contemplar a morada de Deus e, a partir daí, ele começa, então, a revelar, não é? A beleza
da morada de Deus. E João, então, escreve a visão da morada de Deus com riquezas de detalhes. Há aqui símbolos, né, que são apresentados e que vão continuar sendo apresentados, que representam a grandeza da morada de Deus, mas, acima de tudo, a majestade de Deus. Assim, irmãos, Deus está no trono. É desta forma que se inicia a visão. Primeiro, Deus está no trono. E a razão é a revelação, não é? Que Deus tem para a igreja. Veja no versículo 1. João viu uma porta aberta. É a razão da revelação. É Deus querendo ter a comunhão, não é, com a igreja dele. Porta aberta, né? Então o texto diz que João vê a porta aberta. A porta aberta para a igreja, para os salvos. Não é para qualquer pessoa. É para a igreja, para os salvos. Porta aberta para a comunhão com Deus, para uma aproximação com Deus, né? E o próprio Jesus disse, né? Eu sou a porta, e quem entra por mim achará. João 10, verso 9. Palavra do próprio João nos evangelhos. Porta aberta, significando céu aberto, não é? Para os crentes, para todos nós. E a partir daqui, na visão de João, ele percebe a porta aberta, o céu aberto, liberando conhecimento e liberando entendimento. É Deus revelando, né, a João, dando-lhe conhecimento e entendimento. João, então, entende os planos divinos para a igreja. É exatamente isto que o Senhor intencionou, revelar os seus planos para a igreja. O Senhor está no trono para revelar a sua majestade. Não é? João tem a visão, não é, do Deus Supremo e da majestade de Deus. Versículo 2 e 3. Um trono no céu. João olha e vê um trono no céu. Uma voz de trombeta. Novamente, como lá no capítulo de número 1, né, aparece voz de trombeta, não é? Trombeta, mais uma vez aqui, significando o poder da voz do Senhor. E a trombeta, né, irmãos, é um instrumento presente na história dos reinos de Israel e dos reinos do passado. João contempla o Senhor no trono celestial. Ele vê o trono, mas há alguém no trono. E é o Senhor que está no trono celestial. E a visão que João tem é de um trono que aparece com o seu resplendor. O resplendor do trono. Ao redor do trono. Percebe-se, então, a glória divina, não é? Através daquele resplendor apresentado ao redor do trono. Capítulo 4, versículo de número 5. Representada aqui na visão que João teve, pelas pedras preciosas, né? É representada pela visão das pedras preciosas, ou seja, semelhante a pedras preciosas. Preste muito bem atenção sempre, não é? Quando há visões a partir de símbolos, a expressão semelhante a precisa sempre estar em nossas mentes. Então, a visão gloriosa, não é? Do resplendor do trono, semelhante a pedras preciosas. E que pedras preciosas eram estas, não é? Que João vai comparar? O jaspe, o sardônio e a esmeralda. O jaspe, o sardônio e a esmeralda. O jaspe, segundo as interpretações e os comentários bíblicos, nos dão conta de que indica pureza, santidade. E o sardônio indica juízo. E alguns acham e interpretam assim, porque é uma pedra avermelhada, não é? E o vermelho pode sugerir juízo. E a esmeralda, a esperança, não é? Um arco, como um arco-íris, como de esmeralda, ou semelhante a esmeralda. O trono. João vê o trono.
com todo o seu esplendor. Trono, lugar da graça, lugar da misericórdia, lugar da esperança. Sim, assim é o trono. É o lugar de autoridade e também lugar de sentenças. Então, Deus está no trono para mostrar a sua autoridade e estabelecer o seu juízo. E essa expressão é bem vista aqui no texto do capítulo 4, quando faz menção que do trono saía vozes, novamente vozes, como de trovão e relâmpago, significando, então, a autoridade de Deus, a autoridade do Senhor do trono e também pronto para sentenciar. Lugar de sabedoria divina. Você percebe que é a expressão do Deus sábio, não é? Do Deus que age com sabedoria, do Senhor que age com sabedoria, do Cordeiro que age com sabedoria, o Eterno que age com sabedoria. Você pode comparar a visão que Ezequiel tem lá no capítulo 1, verso 13, versos 26 e 27, que também tem esta semelhança. Em terceiro lugar, João está diante do Senhor, no lugar aonde o Senhor o convidou para estar, para que pudesse ser revelado a ele a santidade transparente do Senhor. A santidade transparente do Senhor. Capítulo 4, versos 4 a 8. Lugar onde o Senhor está, irmãos, é lugar santo. Não é? É lugar de santidade. Então, santidade transparente, representada aqui pelo mar de vidro. O vidro, ele é transparente, não é? E o mar, semelhante a vidro. Não é? Capítulo 4, verso 6. Significando a transparência. Ou seja, o lugar de perfeita transparência do Senhor. Da santidade do Senhor. E também o lugar de autoridade espiritual. Versículo 5. Aparece novamente a expressão sete espírito, como lá no capítulo 1, versículo 4, não é? Sete espírito, significando lugar de perfeita autoridade espiritual. Porque o número 7, que aparece várias vezes no capítulo, não é? Nos capítulos de Apocalipse, significa perfeição e também uma ideia de completo, uma perfeição completa. Lembram que lá, quando no capítulo 1, que fizemos referência aos sete espíritos, há uma conexão com Isaías. Isaías do capítulo 11, verso 2 e 3, mas vale a pena repetir. Né? Sete espíritos significando do Senhor, espírito da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, do conhecimento e do temor. Então, lugar onde o Senhor revela a sua autoridade espiritual e suprema. Aparece também a figura de sete tochas. Sete tochas. Ou seja, semelhante a lâmpadas. Não é? E a lâmpada tem a ideia de iluminar. Então, significando ser aqui a ação perfeita do Espírito Santo de Deus em iluminar os passos da igreja, iluminar o entendimento da igreja, iluminar no sentido de conduzir a igreja à sabedoria e dar direção à igreja do Senhor. Iluminação perfeita do Espírito para a igreja do Senhor em toda a terra e em todas as épocas. Salmo de número 104, verso 20, o salmista diz: pelo teu Espírito ilumina a face da terra. Lugar de força, lugar de sabedoria, lugar de visão, lugar de paz, de pacificação. Capítulo 4, versos 6 a 8. Neste texto aparece a figura, a visão dos 4 seres viventes, semelhantes a leão, novilho, homem e águia. Então, João olha e percebe
4 seres viventes com essas expressões, não é? Leão, novilho, homem e águia. Algumas interpretações interessantes aparecem a respeito desses 4 seres viventes. São interpretações de alguns comentários bíblicos, não é? Que são interessantes serem observados. Diversos comentários. Os 4 seres viventes, para alguns comentaristas, pode significar os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos de Jesus, não é? Que faz referência ao Senhor Jesus, como sendo o leão, Jesus rei, Mateus. O novilho, Jesus servo, Marcos. O homem, Jesus homem perfeito, Lucas. E a águia, Jesus veio e voltará para o céu. Ele veio, foi e voltará do céu, a águia, João. Mas para outros, refere-se ao Senhor Jesus. Refere-se ao próprio Senhor Jesus. Não é? Leão, significando o poder e a realeza de Jesus Cristo. Não exatamente distribuído pelos evangelhos, mas o Senhor como representado aqui, revelado no seu poder e realeza. O novilho é o pacificador, que em Ezequiel, semelhante à visão de Ezequiel, capítulos 1 até o capítulo 10, lá Ezequiel faz menção do boi, né? E aqui o novilho. Então nós podemos perceber aqui a força pacificadora do Senhor para a igreja, trazendo o homem à comunhão com o Senhor. No caso do homem que aparece nesses quatro seres, pode significar a inteligência, a sabedoria, que no caso de Jesus é plena. Não é? E a águia é a visão preciosa de Jesus e precisa, não é? Do próprio Senhor Jesus, aquele que vê todas as coisas. Então, irmãos queridos, o Senhor reina com poder. O Senhor se esforça para pacificar. O Senhor é aquele que cumpre com sabedoria os desígnios de Deus. É isto que quer dizer o texto. Ele tudo vê e ele tudo conduz. Em quarto lugar, aparece no capítulo 4 a revelação do reconhecimento de Deus, ou do Senhor, e a adoração à grandeza do Senhor, que está aqui no versículo de número 9 até o versículo de número 11, né, representados aqui por 24 anciãos. Ou seja, Deus está no trono e com ele estão os que o adoram. Deus está no trono e com ele estão os que o adoram. São 24 anciãos. Aparece a visão das taças com incenso, que significa culto ao Senhor. E 24 anciãos. Como entender aqui? Não é? A ideia aqui, mais aceita e aplicada, é que se refere a 12 patriarcas, Velho Testamento, povo de Israel, e 12 apóstolos, Novo Testamento, a Igreja do Senhor. Então, há um entendimento de que possa representar aqui a totalidade do povo do Senhor, da Igreja do Senhor, reunida com o Senhor ao redor do seu trono. O que se percebe aqui? Percebe que o Senhor trata a igreja, não é, a sua igreja, com distinção. Eles estão no trono e cada um tem sobre suas cabeças uma coroa. Há algumas interpretações interessantes aqui. Parece ser a visão da igreja do Senhor reunida junto com o Senhor para o julgamento, para o grande julgamento, quando o Senhor virá, né, com os santos do Senhor, e junto com os santos do Senhor haverá o julgamento. Mas a igreja entende que o Senhor é que tem o poder para julgar. Daí aparecer na visão
que aqueles que estavam no trono, os 24 anciãos, tiram as suas coroas e as colocam aos pés do Senhor. Então é a reverência da igreja diante do Senhor. Embora esteja com o Senhor, mas reverencia o Senhor. Então, é o símbolo da reverência do Senhor. Algumas menções aqui a respeito desses 24 anciãos, né? Ancião significa homem sábio. Então, é a igreja sábia. Vestes brancas significa a pureza da igreja. A coroa significa governo. Então, é a igreja com o Senhor governando, né? Ou estando presente com ele no julgamento. E colocar a coroa aos pés do Senhor significa o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa reverência, render-se ao Senhor. Capítulo 4, versículo de número 10. Portanto, querido irmão, querida irmã, toda atividade que acontece no capítulo 4, na visão de João, representam o louvor e o reconhecimento da glória de Deus. Porque aparece que os santos anciãos e os 4 seres viventes louvam ao Senhor, versículos 8 e 9 do capítulo 4, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, é a adoração e o reconhecimento de que Deus é todo-poderoso, é o eterno, aquele que é e que há de vir para estar eternamente com a igreja. Então, queridos alunos, estudantes da palavra de Deus, que aplicações temos aqui no capítulo 4 para nós? Aprendemos com a revelação de João no capítulo 4 que é preciso tratar Deus com reverência e respeito. Tratar Deus com reverência e respeito. É preciso entender o Deus Santo, o Deus Poderoso, o Deus Eterno. Entender que ele tem estes atributos, né? Sua santidade, o seu poder e a sua eternidade. E reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas e que tudo está sob controle e cuidados do Senhor. E saber que o Senhor Jesus é o Cordeiro com autoridade de juiz. Ele veio a primeira vez como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E voltará a segunda vez com autoridade de juiz para o grande julgamento. E ele precisa ser também adorado e louvado por todos nós, a Igreja do Senhor. A visão é concluída com grande celebração e adoração. É o que nós, como Igreja do Senhor, precisamos, né? Adorar e celebrar ao Senhor. A igreja precisa reconhecer o Senhor que está no trono. A igreja precisa reconhecer que Deus está no trono, que o Senhor está no trono. Nós, como igreja, precisamos reconhecer isso. A igreja precisa estar preparada para cumprir, ou se deixar cumprir na vida dela, não é? A visão de João. Ou seja, entrar pela porta do céu e estar diante do Senhor, o Todo-Poderoso. Que Deus, portanto, nos abençoe a minha vida, a sua vida, né? E que nós possamos, diante da visão que o Senhor nos dá neste estudo, sermos homens e mulheres tementes a Deus e dedicados ao Senhor, e saber que o Senhor Deus está no trono, governando todas as coisas, e que o Senhor Jesus com ele está para conduzir a igreja ao destino final, para estar com ele na eternidade. Que Deus, portanto, nos abençoe. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra. Conceda-nos a oportunidade de aprender cada vez mais, ó Deus, da tua palavra. Conduz-nos a entender que somos uma igreja que precisa estar submissa ao Senhor, que é o Senhor que está no trono,
Rei dos reis, Senhor dos senhores, que conduz a igreja para o seu destino final. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, as lições desse trimestre com os nossos irmãos. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Portanto, irmãos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe as nossas igrejas e que Deus Todo-Poderoso abençoe o nosso Brasil e as nações ao redor do mundo, não é? Neste tempo difícil em que precisamos cada vez mais estar com o Senhor. Amém, queridos? Amém.